Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Flamengo que vive uma situação caótica. E para melhorar ainda mais a situação, segundo o jornalista Diogo Dantas, que eu sei que é divisivo, tem horas que ele acerta, tem horas que eles erram, mas não dá para duvidar tanto nessa altura do campeonato, o Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol, mais ou menos o que é o diretor de futebol, ele exerce esse tipo de função, né? Ele tentou demitir o Jorge Sampaoli, mas o Rodolfo Landim impediu, né? Olha, essa situação, né, do Landim impedir a demissão do técnico, que claramente deu errado, né? É aquela história de não querer assumir o erro, né? Ainda mais no contexto que tá agora, o Dorival do outro lado, né? Porque eu acho que a única coisa que deve estar na cabeça dele é: vai que o time vira e ele pode se gabar disso, né? De falar que tinha o melhor técnico no final das contas, porque não há outra justificativa. Já era hora, já teve tempo para falar: errei em contratar o cara, equívoco, foi mal, tava doidão, eu tinha bebido muito no dia anterior. Dar essas desculpas, né, para falar que errou ao contratar o Jorge Sampaoli, mas fato é que aqui, segundo a notícia, lá, o vice-presidente de futebol se inclinou a demitir o técnico argentino após a derrota contra o São Paulo, mas parou no presidente Landim, que tirou a autonomia de Braz e bancou a permanência do técnico argentino. Aí ele falou: a medida deixa a situação de Braz desconfortável. Dele para baixo, todos no departamento de futebol do Flamengo entendem que não dá mais para continuar com o treinador e que a troca antes do jogo no Morumbi poderia gerar um fato novo. Landim, por sua vez, divide a responsabilidade de Sampaoli com a dos jogadores e da própria diretoria. Ele não está nem errado nisso, de assim, não tratar o Sampaoli como o único culpado, porque realmente, né, a própria diretoria errou e não foi pouco, né, principalmente em algumas decisões de mercado. Já era para estar com um time mais forte, visto o dinheiro que tem disponível para gastar. Mas é aquela história, os jogadores também, alguns de má vontade, jogando no nível muito abaixo, mas a questão é: não vai melhorar com o Sampaoli, ele tem culpa também, e tem muita, essa é a verdade. O Jorge Sampaoli está fazendo um trabalho horroroso, e muito também desses problemas com os jogadores se deve a um clima muito ruim dentro ali do vestiário, que obviamente tem a contribuição do técnico argentino. Gente, a gente tem que lembrar, pouco tempo atrás, o preparador físico dele socou um cara porque se recusou a aquecer. Não é essa postura que você tem que ter. Você pode ir lá falar: ó, você vai ficar fora de 2 jogos por causa disso, entende, né? Ao invés disso, o cara vai lá e soca um jogador porque ele não vai aquecer. É uma situação inacreditável. E assim, né, não há coerência nas escalações. O time joga bem, por exemplo, contra o Botafogo, não repete a escalação. O Ayrton Lucas, que estava bem no início do ano, quase não joga com o Sampaoli. Ele chegou ao ponto de colocar o Thiago Maia na lateral, colocou o Davi Luiz de volante. É uma coisa atrás da outra, não tem convicção nenhuma do que está fazendo, ou tem convicção em fazer essa bagunça toda achando que em algum momento vai dar certo. É assim, não tem nada de positivo para se apegar, literalmente nada. O que o Sampaoli tem a apresentar de positivo desse trabalho até agora? Algum atleta se desenvolveu bem com ele, né? Porque o Renato Gaúcho podia falar: ah, o Michael comigo jogou muito bem, tudo isso, né? O Vitor Pereira não dá para tirar muita coisa de positivo não, né? Só perdeu, né? Talvez o Ayrton Lucas jogando bem no início do ano, sei lá, né? Mas nem isso que eu vou colocar na conta do Vitor Pereira, porque já vinha jogando bem antes, né? Mas a questão é: cara, nada para apresentar, né? Ele teve alguns momentos ali que o time tava conseguindo evitar as derrotas, mas é um trabalho horrível, né? Ainda mais para a expectativa de alguém que veio para, quem sabe, ganhar o triplete. Estavam falando disso, de ganhar triplete. E o Flamengo pode sair de mãos vazias nessa temporada. Então, essa é a situação colocada e o Landim chama a responsabilidade para ele. Se o Flamengo perde essa final de Copa do Brasil, né, com o Sampaoli lá no banco de reservas treinando o time, olha, é mais pressão para cima dele, que vai jogando ali em risco sua presidência no Flamengo, porque a tendência com o passar do tempo é que haja um desgaste na imagem dele e tudo tem paciência, né? Tudo tem limite. Os torcedores vão olhar o fato de que outros clubes no Brasil estão ganhando, outros clubes estão indo melhor, e o Flamengo, que tem um orçamento gigante, muito superior dos rivais, tá perdendo a distância. Quando era para ser o contrário, né? Se soubesse gastar o dinheiro, se soubesse utilizar seus recursos, talvez o Flamengo estivesse muito à frente dos concorrentes, mas como não sabe, né? E todo esse dinheiro, toda essa estrutura veio antes do Landim. O Landim, ele herdou o terreno pronto, né? Ele herdou aí o Bandeira de Melo, que fez uma boa gestão, Fred Luz também. Então, assim, ele herdou tudo pronto. Ele pegou a casa pronta, se aproveitou no início, né? E, assim, até meio que por acidente, né? Porque o Jorge Jesus é um acidente, né? Antes disso, os técnicos eram ali Barbieri, Abel Braga. O Jorge Jesus era sondado pelo Vasco, pelo Atlético Mineiro, estava no banco da Independência, naquele jogo que o Abel Braga é demitido.
Só que ele não vai pro Atlético, né? Porque o Levi Coupe, acho que era o Levi Coupe ou o Santana lá, acho que era o Rodrigo Santana, né? Ganhou vida extra com aquele resultado. E aí a questão é que eles viram o Jorge Jesus ali e falou, vamos fazer uma proposta por ele. Contrataram, deu certo, mas depois disso, né, depois que o Jorge Jesus sai, eles tinham que dar um jeito de fazer as coisas funcionarem. Por quanto tempo funcionou o Flamengo depois de todo aquele trabalho do Jorge Jesus? Foi em alguns momentos, né? Foi campeão brasileiro no ano seguinte, mas na Bacia das Almas, e num ano que todo mundo foi mal, né? Teve o título da Libertadores da Copa do Brasil com o Dorival, e só, né? Tipo, para o nível de investimento e o time que tinham, né? Fica aquele gosto de... Ficou aquém, né? Para quem teve aquela temporada, outro patamar, entende? Aquele discurso de 2019. Isso não existe mais, né? Não tem como você ser o outro patamar e não ganhar nenhum título na temporada. Então, é essa responsabilidade que eles estão herdando agora. Vamos ver o que vai acontecer. Olha, esse é o tipo de coisa que gera mais problemas para a diretoria, que já está com uma moral cada vez mais baixa dentro do clube, né? Mas pode ser que dê certo, se pague, né? Eu duvido muito. Eu acho que o São Paulo vai ser campeão da Copa do Brasil se o São Paulo for técnico até lá. E por incrível que pareça, eu acho que o Marcos Braz tinha razão nesse caso, né? Eu acho um péssimo diretor de futebol, mas pelo amor, né? Acho que tem que se dizer, né? Um técnico novo talvez dava um pouco de energia e confiança que o elenco claramente não tem agora. Você vê que o time contra o São Paulo não acreditou que ia ganhar em nenhum momento, né? Tava com um nível de futebol, uma má vontade dentro de campo, de um clube que literalmente está sem confiança nenhuma com tudo que está acontecendo nos bastidores e dentro dos treinos e no trabalho do treinador argentino. Então, a ver o que vai acontecer. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.